E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? É isso aí, ó. Hoje é uma segunda parte de um primeiro vídeo que a gente já viu sobre o que é o ser humano, tá? A gente vai fazer um caminho, né? Eu falei para vocês no vídeo anterior que a gente está fazendo um caminho sobre entender o ser humano em toda a sua complexitude, tá? No primeiro momento, a gente compreendeu o ser humano como um ser racional, dotado de razão. Se você não lembra muito bem, depois você olha no vídeo que está no canal, que você vai achar essa primeira aula entendendo o ser humano como um ser racional. E aí a gente foi lá nos gregos para entender essa racionalidade do homem, né? A gente viu, por exemplo, que em Sócrates, aquele movimento dialético, a visão crítica de Sócrates, por meio da ironia, que leva à maêutica. Depois a gente viu em Platão a capacidade do homem ser um intermediário entre o mundo sensível e o mundo das ideias, e também por um movimento dialético atingir o mundo das ideias. E a gente viu em Aristóteles que o homem é um animal racional, né? Na ideia de que o homem ele está sempre buscando conhecer. Então, o homem se realiza como pessoa à medida que ele atinge o conhecimento. O que a gente viu com os gregos? Com os gregos, a gente então entendeu que nós somos razão. Agora eu vou apresentar para vocês alguns pensadores da Idade Moderna e Idade Contemporânea que entendem, ó, peraí, ok, a razão é fundamental, o homem é um ser racional. Só que nós não podemos compreender o homem só pela razão, porque a razão em si ela é limitada. Eu vou apresentar para vocês quatro pensadores que vão entender que existem ferramentas, existem elementos no homem que estão além da razão. Tá? Atenção, antes de eu começar essa aula, é importante vocês entenderem que os caras que eu vou apresentar para vocês agora, eles não desqualificam a razão. Eles não falam que a razão não é importante. Eles concordam que nós somos seres racionais. Tanto que o primeiro que eu vou, um dos primeiros que eu vou apresentar, que é o Pascal, ele é membro de um movimento racionalista, chamado racionalismo cristão. Só que eles vão entender que existem elementos na pessoa humana, no ser humano, além da razão. Beleza? Então, bora filosofar. Vou colocar aqui a aula para a gente poder conversar um pouco sobre isso aqui. Eu preferi chamar essa aula de o ser humano um ser além da razão. Cuidado, porque no século XIX, século XX, vão aparecer alguns autores que vão considerar o homem um ser irracional, dotado de vontades, dotado de emoções. E isso é muito presente ainda no século XIX, no movimento que a gente chama de romantismo alemão. Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, que vão ser críticos à razão. Não é disso que eu estou falando agora, tá? Eu estou falando de pensadores que vão falar, olha, beleza, o homem é um ser racional. Só que ele não se limita à razão. Pelo contrário, a razão em si ela é limitada. Existe no homem outros componentes, a fé, a liberdade, o psique, que a razão não explica. Alguém explica a fé? Não. Alguém explica a liberdade, o livre-arbítrio? Não. E todos esses elementos são presentes no homem. Pensar o homem como um ser somente racional é limitar o homem a um dispositivo que ele tem. Mas é necessário entender o homem além da razão. Por isso que eu quis intitular essa aula como homem, um ser além da razão, que é uma continuidade do primeiro vídeo. Tá? Vale a pena, se você não entendeu, voltar depois do primeiro vídeo para buscar alguns pontos que ficaram para trás. O primeiro cara que eu quero apresentar para vocês é esse filósofo do século XVII, chamado Blaise Pascal. Ele faz parte de um movimento que a gente chama de racionalismo cristão, e ele vai escrever um livro muito legal chamado Pensamentos, no ano de 1669. Viveu pouco, Pascal viveu 30 anos, mas ele viveu o suficiente para produzir, gente, um conteúdo que está presente no pensamento cristão até hoje. Quando você pega documentos da Igreja Católica, o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, tem muita coisa lá que fazem referência a Pascal. E é muito legal o que ele diz. Ele fala, olha, se há uma coisa que faz o homem digno, se há um elemento que nos dá dignidade, é a razão. A dignidade do homem consiste em pensar. Para ele, é a razão que nos diferencia dos outros animais. Mas, Gigi, isso aí o Aristóteles já falou atrás. Perfeito.
Só que a ideia do Pascal é ir além do Aristóteles. Atenção, ele não vai criticar Aristóteles, propriamente dito, mas ele quer entender o homem além dessa razão. Porque ele fala o seguinte, ó, a razão em si é limitada. A razão, ela não permite a gente chegar no início nem no fim das coisas. O Pascal, no livro Pensamentos, ele de alguma maneira ele vai reconhecer o quanto a razão é limitada dentro desse tamanho do universo. O homem, ele é enorme diante das coisas e ínfimo diante do universo. Vai concluir Pascal. Ele vai dizer, olha, se o homem for compreendido só por meio da razão, ele vai ser considerado um homem limitado. Porque a razão é incapaz de explicar muitas coisas. Gente, no nosso dia a dia, há coisas que a gente vê que pela razão a gente não consegue chegar. Então, no ponto de vista do Pascal, é necessário eu superar a razão. E eu supero a razão por meio da fé. Tem uma hora, por exemplo, que Pascal vai explicar Deus. A existência de Deus. E ele vai concluir que é impossível explicar a existência de Deus pela razão. É impossível. Olha, René Descartes tinha tentado fazer isso e perdeu tempo, na visão do Pascal. O Santo Agostinho tentou fazer isso, perdeu tempo. Tomás de Aquino tentou fazer isso, perdeu tempo. Porque não se explica a Deus pela razão. A fé é uma superação da razão. Portanto, na visão do Pascal, além do homem ser um ser racional, ele também é um ser de fé. E qual é a finalidade dessa fé? A finalidade é entender que a razão, ela não consegue transcender a moral e nem mesmo a religião. Então, o que ele quer fazer? Ele quer chegar na existência de Deus pela fé. Ele quer. Tem uma hora que ele faz até um desenho no livro, algumas editoras trazem esse desenho. Você tem o homem aqui, e aqui em cima você tem Deus. O homem e Deus. Existe um espaço entre homem e Deus. Esse espaço faz com que o homem nunca vá conseguir chegar até Deus pela razão. O homem acaba na razão. A razão limita o homem de chegar até Deus. Então, a única forma de um homem chegar em Deus é pela fé. Então, tentar provar que Deus existe pela razão é perda de tempo. Tentar provar a metafísica pela razão é perda de tempo. É necessário o uso de um outro elemento que Pascal chama de fé. E aí você pergunta assim, mas Gigi, como então que ele vai provar que Deus existe? Talvez algum de vocês esteja me assistindo, se defina racionalista ou ateu, fala, Gigi, eu queria que me provasse que Deus existe. O Pascal ele tem uma ferramenta que ele chama de argumento da aposta. O Pascal, esse cara, gente, o Pascal, é o mesmo que vocês ouvem falar dele na matemática, tá? Ele tem lá algumas explicações matemáticas para algumas coisas. É calculadora de Pascal, por exemplo. E ele tinha um problema sério com o vício. Ele tinha vício de jogo. Ele era viciado em jogo. Aliás, isso era um sofrimento para ele. Quando ele vai explicar que Deus existe, ele vai nesse argumento. Vai no jogo para explicar. E ele vai falar o seguinte, olha, não dá para explicar para você se Deus existe ou não. A razão é limitada. Não dá. Embora a nossa dignidade esteja na razão, tem a coisa além da razão, que é a fé. Então, eu parto da existência de Deus de uma aposta. E aí, gente, olha que interessante. O Pascal vai falar, olha, vamos trabalhar com duas possibilidades. Uma possibilidade é a que Deus não existe. Vamos pensar numa possibilidade de que Deus não existe. Uma outra possibilidade é a que Deus existe. Pois bem, apresentadas essas duas possibilidades, voltemos à primeira. Deus não existe. Agora vamos pensar que eu vivi minha vida toda como se ele existisse. Vivi os dogmas religiosos, os preceitos da fé, fiz tudo aquilo que a minha religião me determinava. Vivi para o bem.
morri e descobri que ele não existe. Eu perdi alguma coisa? Não, porque eu fiz o bem. Então, se eu viver como se ele existisse e eu descobrir que ele não existe, eu não perdi nada. Vocês estão entendendo? Agora, vamos para a segunda possibilidade. Deus existe. E eu vivi minha vida toda negando a existência dele. Fiz tudo aquilo que não agradava a ele, porque para mim ele não existia. Morri e descobri que ele existe. Eu perdi a eternidade. Eu perdi minha salvação. Então, já que não dá para provar pela razão se Deus existe ou não, cabe a mim o quê? Apostar na existência de Deus. Deus é para Pascal uma grande aposta. Que pode servir para nós nos dias de hoje. Então entendam comigo que, no ponto de vista de Pascal, o ser humano é um ser mediano. Nós somos medianos, porque nós não temos a razão completa, mas também não somos totalmente ignorantes. E ele vai entender que a nossa vida, todo o tempo, está entre dois polos. O polo superior e o polo inferior. O polo superior, eu estou partindo do argumento da aposta ainda, tá, gente? O polo superior são as vezes que na minha vida eu faço o bem. Estou próximo do céu. E é legal que, nas vezes que eu vivo no polo superior, existe uma força que tenta me puxar para baixo. Ao mesmo tempo, tem vezes que eu estou no pecado, que eu estou no polo inferior. Nessa hora, existe uma força tentando me puxar para cima. Então, o ser humano, segundo Pascal, como ele tem uma razão limitada, ele tem uma instabilidade. O ser humano é instável. O ser humano, né? Olha que legal. Olha como é que você vê isso na tua vida, independente se você tem fé ou não. Olha que legal. A gente está toda hora, gente, num choque de razão e vontade. Razão e vontade. A razão que o Pascal gosta de chamar de espírito da geometria, ela é exata, ela é precisa. E a vontade que é o espírito da finesse, que é o instinto. Meu, a gente está toda hora nessa briga interior. A razão, que é o polo superior. A razão, que é que me leva para Deus. Que me aproxima de Deus, melhor dizendo. Porque o que me leva para Deus é a fé. Que me aproxima de Deus. E a vontade que me distancia de Deus. Eu sou essa instabilidade constante. Em todos os aspectos da minha vida. Independente se você já experimentou a Deus ou não. Você que está assistindo a aula. Você é uma relação de razão e vontade. E para Pascal, quando que a gente vai equilibrar isso? De que maneira a gente vai encontrar um equilíbrio nesses opostos? Naquilo que ele chama de razão do coração. O homem encontra paz quando ele encontra Deus. E aí surge aquela frase famosa que você em algum momento já leu em algum lugar. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Não é a razão que conhece Deus, é o coração. É o coração que sente Deus e não a razão. E é nessa hora que a fé aparece. Entenderam? Então, esse primeiro pensador, o Pascal, ele nos leva a pensar justamente nisso. Que a razão, ok, nos torna dignos. Mas existe algo além da razão. A fé. Também durante a modernidade, um pouco antes do Pascal, tem esse pensador do Renascimento na Europa, o Giovanni Pico della Mirandola, que também traz a ideia da dignidade do ser humano. O Mirandola também viveu pouco tempo, viveu 31 anos só, de 1463 a 1494. E olha que legal. O Pico della Mirandola, ele fala, olha, o ser humano ele possui um lugar especial no universo. Deus criou todo o universo e colocou o homem no melhor dos mundos. Um outro cara que vai retomar essa discussão, 200 anos depois, é o Leibniz. Mas numa outra aula eu falo dele para vocês. Deus colocou o homem nesse mundo e fez do homem um ser digno.
E quais são as duas dignidades que Deus deu ao homem? Primeiro, o homem de Deus é um homem que possui liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre para escolher o meu destino. Eu sou livre para decidir sobre a minha vida. Eu sou livre para atingir um conhecimento. Para o Mirândola, ao me colocar nesse mundo que Deus me fez especial, ele me deu essa liberdade. E vejam, a liberdade, ela transcende a razão. A liberdade, ela precisa da razão para eu pensar e escolher. Mas ela está além da razão. De acordo com Mirândola, com o Pico da Mirândola, nenhum outro ser criado por Deus tem liberdade. Nós, por exemplo, não somos como os anjos que nasceram para ser anjo e pronto, acabou. E nem somos como objetos, fomos criados para algo. Não. Nós fomos lançados no mundo por Deus para que a gente seja capaz de escolher sobre o nosso destino, de assumir os rumos de nossa própria vida. E aí cai no segundo motivo da nossa dignidade. Nós possuímos uma natureza aberta. Gente, eu não sou professor. Eu estou professor. Pode ser que daqui a alguns anos eu mude de vida. Para o Pico della Mirandola, para o Giovanni, meu xará, Pico della Mirandola, o homem ele tem uma grande capacidade de desenvolver a si mesmo. De definir os rumos da própria vida. De escolher para onde vai. E Deus deu a esse homem essa dignidade de poder escolher, de poder ter essa autonomia. E Deus deu ao homem essa dignidade tão grande que ele pôde dar ao homem a condição de escolher ou viver guiado por Deus ou viver guiado pelos valores do mundo. Eu posso escolher. Eu não sou um boneco guiado por Deus. Eu sou resultado de minhas escolhas. O papel de Deus na minha vida foi de me colocar nesse mundo e me tornar especial. Agora, o que eu vou fazer da minha vida depende das escolhas que eu fizer. Porque eu tenho uma natureza aberta. E este Deus que me colocou nesse mundo, ele vai possibilitar que eu faça as minhas escolhas. E o Mirândola vai chamar isso de autonomia. Vejam, autonomia, liberdade, natureza aberta. Isso transcende a razão. Isso vai além da razão. Isso aí vai muito daquilo que eu interpreto que eu sou. E um terceiro e quarto, né, que eu vou colocar junto para vocês, agora são mais contemporâneos, um é o Max Chandler e o outro é o Ernest Cassier. Dá um print aí. Eu preferi não fazer construindo, mas já deixar o quadro pronto, para você notar esse esqueminha se você quiser. O Max Chandler, ele entende que o ser humano, ele não é só razão. Para o Max Chandler, o homem, ele é um ser trialista. Isso está muito ligado a um movimento filosófico do final do século XIX, chamado fenomenologia. A fenomenologia é um ramo da filosofia que entende a relação que o homem tem com os fenômenos que o rodeiam. E para o Max Chandler, o homem ele é formado de 3 dimensões. Uma dimensão física, uma dimensão psíquica e uma dimensão espiritual. O homem não é só matéria, ele não é só físico. Ele não é só uma razão que conduz esse físico. O homem, ele é constituído de elementos transcendentes. É no espírito, por exemplo, que está toda a personalidade humana, para o Max Chandler. Não é na razão. Porque se eu tiver que colocar a razão em uma dessas 3 dimensões, física, psíquica ou espiritual, eu posso entender que a razão está na realidade psíquica. Ela está entre a dimensão física e psíquica. E para o Max Chandler, não são essas 2 dimensões que definem aquilo que eu sou, que definem a minha personalidade, sim a minha dimensão espiritual.
Então, entender o homem só como uma matéria é ter uma visão limitada do homem. O ser humano não é só razão e matéria. Quem, por exemplo, aí faz ou gosta de psicologia, já ouviu falar desse cara, que divide essas três dimensões do homem. Entende o homem dentro desse trialismo. Físico, isso que vocês estão vendo. Psíquico, que é como as emoções e a razão se manifestam. E o espiritual, que é o centro da existência humana. Essa ideia é muito combatida por movimentos materialistas, ou por correntes mais materialistas. Ela é mais aceita por correntes mais espiritualistas, religiosas, por entender que há algo além da matéria, há algo que transcende a matéria. E por último, esse que é mais recente, ele morre logo no final da Segunda Guerra Mundial, o Ernest Cassirer, que vai entender o homem como um animal simbólico. E por que simbólico? Porque ele está além da razão. Para o Cassirer, o homem ele é formado também de uma parte emocional. E essa parte emocional, ela é mais evidente na nossa vida do que a própria razão. Então a gente tem uma grande capacidade de criar símbolos, por meio da linguagem, por exemplo, por meio do nosso próprio ser, que mostram muito mais de nós do que a própria razão. Então, Ernest Cassirer, ele vai além do Aristóteles. Porque enquanto Aristóteles terminava a aula da semana passada para nós, definindo o homem como um animal racional, o Cassirer vai falar, olha, além do racional, o homem é simbólico. Gente, Gigi, eu sou emoção. Embora eu seja uma pessoa racional, a filosofia me fez um homem de certo modo racional, eu tenho que trabalhar os outros elementos da minha vida além da razão. Então, tem vezes que eu estou na sala de aula, por exemplo, e eu estou com algum problema na minha casa, na minha família, no banco, em algum lugar, e que eu não consigo controlar esse problema na sala de aula. E aí eu estouro com um aluno, ou as emoções elas afloram, e aí algum aluno pode falar, mas eu não tenho culpa dos teus problemas, professor. De fato, não tem. Mas como animal simbólico, eu tenho o direito de vivenciar esses elementos na minha existência. Então, com esses 4 caras que eu trabalhei com vocês nessa aula, o Blaise Pascal, o Giovanni Pico della Mirandola, o Max Chandler e o Ernest Cassirer, a gente descobriu o homem que transcende o racional. Beleza? Na próxima aula, a gente vai compreender o homem como um ser social, para a gente fechar esse conjunto de aulas de entender o ser humano. Beleza? Olha só, qualquer dúvida você pode perguntar para mim aqui embaixo e sou todo ouvidos à disposição de vocês. Fica assim, até a próxima aula e bora filosofar!